Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto de hoje é muito interessante, é mais uma aplicação da derivada, né? Na última apresentação vimos que, utilizando a derivada, podíamos identificar os lugares de crescimento e decrescimento de uma função, e hoje vamos fazer uso da derivada, né, e do conhecimento que a gente tem, para encontrar máximos e mínimos, né, relativos ou locais de uma função. Então, primeiro vamos começar com a definição do que seria o máximo relativo, ou também chamado máximo local de uma função. Nesse gráfico aqui, se a gente olhar para esse gráfico, tem alguns pontos que a gente pode identificar como máximo, né? Se você pensar numa curva que está modelando algum fenômeno, né, tem alguns pontos de máximo, de pico, né, de altura máxima, né? Tem esse aqui, né? Mas, claro, esses máximos são relativos no sentido que eles só representam um valor máximo numa pequena vizinhança desse ponto aqui, x2, né? Esse ponto aqui só tem a maior altura para valores próximos de x2, tá certo? Então, o ponto x0, f de x0, no caso aqui x0 seria esse ponto de x2, é o mais alto, né, que qualquer outro ponto vizinho do gráfico, né? Então, se eu pegar um ponto aqui vizinho, você vê que qualquer outro ponto aqui, numa pequena vizinhança, tem uma altura menor ou igual à altura da função nesse ponto, né? Mas, claro, por aqui, por exemplo, tem pontos que têm altura maior, né? Então, ele só representa o máximo local, né? Que a gente diz f de x0 maior ou igual que f de x, ou seja, a altura em x0 maior ou igual que a altura em x, para todo x numa vizinhança de x0. E a definição de mínimo relativo ou mínimo local é parecida, né? Só que nesse caso a altura é mínima. Então, por exemplo, aqui, né, numa pequena vizinhança desse ponto x3, você vê que a altura em x3 é mínima, é menor que todas as outras alturas, né? E nesse ponto x5 também, né? Nesse ponto, a altura, né, nessa vizinhança, né, a altura nesse ponto é menor que qualquer outra altura próxima, né, de valores próximos desse ponto, né? Mas, de novo, não é um mínimo total, né? Não é um mínimo global. Esse aqui é um mínimo, mais claro que aqui, por exemplo, a função assume valores inferiores, né? Esse aqui seria outro mínimo, né? Nessa vizinhança aqui, qualquer valor, qualquer altura da função vai ser maior ou igual que a função nesse ponto x1, né? Então, a gente vai dizer aqui assim, né? Temos x1, x3 e x5 são mínimos relativos ou locais, mínimos locais ou relativos, né? E x2 e x4 são máximos locais, né? Máximos locais ou relativos, né? Claro que no gráfico, esse ponto aqui, x3, ele também é o máximo, é o mínimo global, né? Ou seja, esse ponto x3 tem a altura mínima de toda a função. Então, um mínimo local pode ser o mínimo global também, né? Mas não sempre ele é. Por exemplo, aqui, ele não é o mínimo global, aqui também não é, né? Por quê? Porque não é aqui, porque nesses valores aqui a função assume números menores, né? Está mais abaixo, tá certo? Muito bem. Então, como encontrar, né, esses máximos e mínimos locais, né? Então, tem aqui o critério dos pontos críticos, né? Então, o máximo relativo ocorre quando a função está crescendo e começa a decrescer, né? Por exemplo, vocês podem pensar no Covid, né? Ela tem um aumento, né, no número de casos por dia, por exemplo. Aí chega no máximo e aí começa a decrescer, né? Então, você identifica o máximo porque tem um crescimento antes e depois um decrescimento, né? Então,
falando em linguagem de derivada, né? Tem uma derivada positiva e depois uma derivada negativa. Ou seja, tem uma passagem, né? Uma troca de sinal na derivada, né? Ela era positiva e passou a ser negativa. E o mínimo ocorre quando acontece o contrário, né? Quando a função está decrescendo e depois começa a crescer, tá certo? Então, posso pensar em derivadas, né? A derivada é negativa e depois vira positiva. Então, como tem uma mudança de sinal, se vocês lembram da aula passada, isso acontece, isso ocorre, né? Quando a derivada é zero, né? Porque ela vem sendo negativa, aí para ser positiva ela tem que passar por zero, né? Quando ela é positiva, para ela virar negativa tem que passar por zero. Para ver troca de sinal tem que passar por zero, né? Que você vê, né, nesses pontos aqui, a inclinação da reta tangente é zero, né? A reta tangente nesses pontos é uma reta horizontal, né? Justamente. Aqui, por exemplo, ela é positiva, né? Nesses pontos, a reta tangente é positiva, aqui é negativa, e para passar de positiva a negativa, ela vira zero, né? Então, isso motiva a seguinte definição de ponto crítico. Ponto crítico é um ponto onde a derivada é zero, onde a derivada se anula, ou ela não existe, né? Pode acontecer também que a função não possua derivada nesse ponto. Então, tenho aqui dois exemplos. Vou calcular, né? Simplesmente a gente calcula a derivada. Sempre a gente procura primeiro pelos pontos onde a derivada é zero, tá? Para procurar pontos críticos. Então, a derivada aqui é, fazendo rápido, 12x ao cubo menos 12x ao quadrado, ou seja, 12x quadrado, vou fatorar, né? Vezes x menos 1. Então, quem seriam os pontos críticos dessa função? Né? Os pontos críticos são os pontos. Né? Eu tenho que fazer isso aqui igual a zero, né? Porque isso é um polinômio, não tem pontos onde ela não exista, né? Essa função está definindo todos os pontos, né? Então, para que isso seja zero, tem dois pontos críticos, né? X é zero ou x é 1. Né? Eu simplesmente vou resolver uma equação e encontrar as raízes, né? Tem essa equação, 12x ao quadrado vezes x menos 1 igual a zero, e encontrei as soluções, tá bom? E o segundo exemplo, vou fazer de outra cor, para não confundir, vou calcular a derivada. Eu vou calcular, vou colocar logo o que dá a resposta, tá? Para ganhar um pouquinho de tempo. Vocês sabem como calcular essa derivada, é só aplicar a regra do quociente, né? X menos 2 ao quadrado aqui. Então, se isso aqui é zero, né? Isso te dá, tá certo? Se você multiplicar o denominador, né, para o lado direito, x menos 2 ao quadrado vezes zero é zero, então você tem que x vezes x menos 4 é zero, né? E então temos os pontos críticos, né, que seriam o 0 e o 4, né? E eu devo adicionar o ponto onde a derivada não existe, que aqui tem, né? Onde a derivada não existe é exatamente onde o denominador é zero, né? Onde tem x menos 2 igual a zero, nesse ponto a derivada não existe, né? Tá certo? Então, tem um terceiro ponto crítico, que é x igual a 2. Eu tenho esses três pontos críticos, tá? Então, é assim que a gente encontra os pontos críticos de uma função. Então, a gente vai utilizar o teste da derivada primeira, né, que foi utilizado também para encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento, para encontrar os máximos e mínimos relativos. Então, o teste da derivada primeira simplesmente diz: você tem um ponto crítico, C, né, ponto crítico, se tem uma mudança de sinal da derivada de positivo, ou seja, está crescendo, para negativo, então é um máximo relativo ou máximo local, né? Se você tem, no momento de passar pelo ponto crítico, né? Antes do ponto crítico era positivo, aí depois do ponto crítico virou negativo. Isso quer dizer que é um máximo. Se acontece o contrário, né? Ele era negativa a derivada e depois de passar pelo ponto crítico virou positiva, é porque ela é um mínimo, tá? Então, de positivo para negativo é máximo, de negativo para positivo é mínimo. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu já conheço o valor da derivada, né? Até vou colocar já fatorado.
Tá? Então, tem 2 pontos críticos. Né? Eu sempre coloco eles na reta, tá? Como antes para analisar os intervalos de crescimento e decrescimento. Né? Tem 0, tem 1. Então, tem 3 intervalos aqui, né? Tem 3 intervalos. Aqui, 1, que é menos infinito, 0, e 2, que é 0, 1, e 3, que é 1 mais infinito. Tá? E o que a gente faz agora é analisar o sinal em cada um desses intervalos. Né? Então, ainda não vamos olhar para o gráfico. Né? Eu tenho que, em I1, né? Eu posso escolher, por exemplo, x igual a menos 2. Né? Então, a derivada, né? Você lembra o valor da derivada. Se você escolhe x igual a menos 2, isso será... Pode ser qualquer número negativo, né? Porque 1 e 1 é menos infinito a 0. Se você escolhe menos 2, isso dá negativo, né? Só substituir. Então, você diz que a derivada é negativa. Então, a derivada negativa é em 1. Né? Em 2, né? Você escolhe um ponto, né? Tome x igual a 1,5, por exemplo, 0,5, né? Aqui, no segundo intervalo. Tá? Se você escolhe o 1,5, o valor da derivada vai ser negativo também. Tá? Então, vou já dar a resposta. Então, nesse caso, a derivada também é negativa. Né? E em 3, se a gente calcular, tá? Você escolhe um ponto maior que 1, por exemplo, eu escolher x igual a 2, você vê que nesse ponto a derivada é positiva. Tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu tenho aqui 0, tenho 1. Né? Antes do 0 a derivada era negativa, depois do 0 continua sendo negativa, então ali não tem, né? Ela é negativa, ela decresce e aí ela continua decrescendo quando passa pelo 0. Tá certo? Então não tem mínimo nem máximo. Mas depois do 1 ela vira positiva. Então ela vem, né? Antes de 1 ela vem negativa, vem decrescendo, chegou em 1 e virou positiva. Então começou a crescer, tá certo? Eu vou calcular o valor da função nesses pontos. Quanto vale f de 0? X igual a 0. Então, quanto vale f de 0? Lembro que a função é essa aqui, né? Então, se x é 0, a função vale 3. Tá? E x igual a 1, que é outro ponto crítico. Se x é 1, a função vale 2. Então, eu vou construir o gráfico, né? Eu tenho aqui os pontos. Eu tenho o ponto x0, f1, f3, desculpa. Né? Então, tem o ponto 0, 3. Então, está aqui o ponto. Tá? Eu vou bater. Vou colocar um vermelhinho. Aqui. Tem outro ponto, que é x igual a 1, f de 1, 2. Então, 1, 2. Está aqui o ponto. Tá? Então, a função. Agora, eu vou fazer o gráfico, né? Ela decresce até chegar aqui. E aí, ela continua decrescendo, né? Até chegar aqui. E só a partir daqui ela cresce. Tá? Então, temos um mínimo local. Né? Temos um mínimo local ou relativo no ponto x igual a 1, y igual a 2. Né? Nesse ponto. Esse aqui é um ponto de mínimo local. Tá certo? Então, esse é o tipo de argumento que a gente faz para descobrir máximos e mínimos locais. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.